O Pedro Rizzo, porque eu amo o Pedro, hoje em dia o Pedro, né? Aí era o irmão da minha melhor amiga, irmão das minhas melhores amigas, eu conheço o Pedro. E as pessoas olham pro Pedro e falam, nossa, é um lutador, troglodita e tal. Não, vamos conhecer a história do Pedro Rizzo pra gente ver quem é o Pedro Rizzo? Porra, é um dos caras mais fantásticos que eu já conversei. Então, assim, vamos tirar os estereótipos das pessoas, porque tinha isso, né? Era muito associado naquela época. E tanto Até hoje um pouquinho. Então, mas lá naquela época era muito... Até por isso não podia ter jornalismo. Porque era assim, vocês vão estar dando... Vai falar com os trogloditas. É isso, você quer dar palco pra gente que bate nos outros, não sei o quê. Então, assim, acho que talvez essa tenha sido a minha maior dificuldade. Então, voltando tudo, então, com toda essa bagagem, né, das coisas, em 2008, a gente... teve um estressezinho lá no Zona de Impacto. Teve um estresse no Zona de Impacto. E aí, do dia para a noite, o Marinho... A gente fez um projeto do programa, né? Ele deu o nome Sensei Sport TV. Putz, via todos os episódios, cara. E aí, levamos para o diretor. Aí ele falou assim, tá, ó, duas coisas. Ele era um diretor muito maluco na época, assim. Porque acima dele as pessoas não deixavam. Aí ele falou assim, ó... Beleza, duas coisas. Pode fazer, mas não pode falar diretamente de MMA. Ah, entendi. Vocês podem falar com os caras de MMA, só que sobre o esporte olímpico. Olha a doideira. Que doideira, meu irmão. Aí tá. Mas ele já entendia um pouquinho, porque ele tinha uma noção que o cara do MMA fazia alguma luta que o levou até o MMA. Não, esse cara não tinha problema, mas ele tinha meio que, tinha que dar uma disfarçada, entendeu? Ele arrumou uma maneira de maquiar os atletas do MMA. E a outra é que eu não tenho dinheiro pra isso. Assim, putz, vocês têm que dar um jeito aí. Aí foi um caos, isso foi pré-Pequim, e aí... Tá, vamos embora, que a gente consegue. Aí eram os jeitinhos, né? Pô, vamos fazer um cenário aqui. A gente conseguiu um estúdio meio que era de graça, assim, lá dentro. Mas não tem cenário. Ah, tá. Vamos botar aí o tatame, que a filha do Marinho engatinhava, minha luva de boxe. Aí vamos chamar alguém para fazer? Vamos. Quem? Flávio Canto. Flávio, topa, vim nesse projeto, sei o quê. Flávio Canto chegou, botou o kimono do Flávio. Cara, quando você olha assim, a gente comprou uma câmera do dia para a noite. Então, quando você olha... que fizeram a cenografia do tudo. Que isso? Sério mesmo? Não, o quê? Mó doideira, você não tá entendendo. Eu fazia a segunda câmera na mão, com a minha câmera, a gente que editava. Que isso, cara? Enfim. Orçamento base zero. Se vira. Faz um piloto aí, que do piloto eu vejo o que eu consigo para vocês. Mas era uma outra realidade, tá, gente? Hoje em dia não é mais assim. Não, né? mas eu acho interessante o cara falar, pode fazer, mas se vira aí. Mas era meio que isso. Sim. Faz... E a gente foi, porque a gente queria. Tanto que a irmã do Pedro Rizzo fez a primeira vinheta do Sensei. Essa! Eu lembro bem. Eu via todos os episódios, sabe? Então, é porque eu canto errado, eu faço tan. Eles acham que não é a mesma assim, coisa. mas essa daí, então. Tan. Isso. Pô, alucinante. Então, a irmã do Pedro Rizzo fez a primeira versão da vinheta, ela que fez a musiquinha. Ela que fez a música? Ela não trabalhava lá, mas ela fez pra mim, assim. Que irado, cara. Não, o primeiro episódio é muito doido, o primeiro episódio. Aí, o primeiro episódio, que era o piloto, a gente falou, vamos fazer o piloto pra valer. Sim. Aí eu lembro que foi uma entrevista com a Arona. Porra. Vocês conseguiram um feito. Um feito, logo no primeiro dia. Aí o Arona... não podia falar de Vale Tudo, de MMA. Sim. Aí era o Arona falando que ele queria competir no wrestling nas Olimpíadas. Eu não lembro... Eu lembro que tinha isso, mas era tipo contando meio que assim, disfarçando. Sim. Cara, eu nunca vou esquecer. Aí, assim, teve um mas deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Isso foi um migué para introduzir ele no assunto ou ele tinha, de fato, interesse? Eu acho que ele tinha, sim. Sério? Porque ele botava muito para baixo. Era bom de queda. Ou talvez eu tenha sugerido para poder ter uma... pode ser, mas eu não vou lembrar. Mas pode ser. Pode ter tido uma enviesada aí. Mas eu lembro disso. Eu deveria ter visto até. Porque mas, assim, a condição era esporte olímpico. A condição para conversar com os caras. Nesse início era isso, entendeu? Não foi Miguel, meu. Não, porque eu vou te falar, porque aí o que aconteceu? Teve isso. Aí teve o Mike Tyson. Podia ter boxe também. Então, assim, eu lembro que a gente teve num quadro do Mike Tyson, que eu não lembro direito o que era, que a gente pediu pro Dória gravar um negócio, que era uma menina. Aí eu lembro que aí foi quando a gente criou a grande sacada do Sensei, né?
que foi a campanha Não Brigue e Lute. Lembro. Que esse era o nosso principal objetivo. Como eu te falei, né? O nosso principal objetivo era mostrar, cara, todo mundo que faz luta. Luta é um esporte como outro qualquer e que te dá várias coisas além do próprio esporte. Sim. Então, qual era o lance da campanha? Porque a gente via muita gente treinando, muita gente graduada e que sabia de tudo isso que a gente está resenhando aqui, dos benefícios da luta e tal. E muitas vezes você botar isso na boca de gente famosa, isso te dá uma notoriedade. Uma notoriedade, né? Então, a gente criou o Não Brigue e Lute, que era... Eu nem lembro quem foi o primeiro Não Brigue e Lute. Porque nesse primeiro episódio eu lembro que teve uma concentração do Jungle Fight no Windsor, que eu peguei um rabo de equipe que foi fazer o Flamengo, que estava junto, concentrado no mesmo hotel. Eu lembro que estava o Anderson Silva. Eu tive a primeira vez que eu entrevistei o Anderson Silva na minha vida. Foi ele. Foi. Ele indo defender o cinturão. O que você acha do Kataguruma do João Gabriel? O cara, tipo assim, olhando assim, que? Porque a gente queria ter no programa o Anderson Silva. Só que eu não podia falar abordar do Anderson MMA. Putz, então a gente tinha o Anderson Silva falando do Kataguruma do João Gabriel. Olha que interessante você falar isso, cara, porque na cabeça da pessoa que está assistindo, a primeira reação é: porra, não sabe nem fazer uma pergunta. Exatamente. Pô, mas não podia estar aí. Exato. Cara, é claro. Sim. Só que isso não reverberava em você porque na época não tinha a internet que a gente tem hoje. Não tinha a internet que a gente tem hoje e não tinha programa de luta e não tinha espaços, né? Assim, aqui mesmo, quero ir entrevistar e falar. Não era assim, era uma coisa pioneira e a gente sabia que aquilo ali era um primeiro passo. Eu nem imaginava pro futuro. Que era assim, cara. Não, era maluco, você não tá entendendo. Isso é metade. E qual foi a resposta dele quando ele falou? Acho que ele falou, ficou me olhando, que essa maluca. Que porra é essa? Só que aí vieram uma sucessão de coisas boas, né? Então, assim, o primeiro episódio do Sensei foi bem recebido. Aí veio a Olimpíada, a gente fez um especial olímpico, parou durante a Olimpíada, voltou e era uma época de transição também ali dentro da empresa, de saída para um lado para o outro, esse lance de se vocês conseguirem... Acho que teve um papo desse, se vocês conseguirem manter até o final do ano... Acho que era de 15 em 15 no início, eu não lembro bem, mas tinha um papo de se a gente conseguir se manter, conseguir a verba para o ano seguinte... E aí a gente foi mantendo. E aí foram as coisas pontuais que eu acho que, assim, existe competência, dedicação, mas existe um pouquinho de sorte também. Claro, né? Nem tudo é mérito, né? Exatamente. E a persistência, né? Sim. Então, assim, coisas que a gente tinha colocado no papel que a gente tinha que conseguir. Uma entrevista com Hélio Gracie. Que irado. Aí, vamos à saga da entrevista com Hélio Gracie. A Camila Rizzo, irmã do Pedro Rizzo, que foi minha colega de faculdade... Sim. Tinha trabalhado uma época na Publitape, que era a empresa que fazia os programas do combate na época antes dessa época agora, né? Tá. Dessa época que eu tô falando. Sim. Então, até 2004, a Publitape fazia os programas terceirizados. Depois continuou fazendo, mas enfim, a Camila trabalhou uma época na Publitape. Aí a Camila falou para mim assim: Ana, eu tentei entrevistar o senhor Hélio e a Camila nunca gostou de usar o nome dela para conseguir as coisas. Ela queria conseguir pelo mérito dela e não por ser irmã do Pedro. Sim. Aí ela falou que ligou uma vez para o Hélio e foi pedir a entrevista, né, para ele e tal, senhor Hélio, não sei o quê, não. Aí ele cobrava pela entrevista, né? Porque ele falava, não é justo eu cobrar para os jornais japoneses, né? Eu acho que cobrar para o Japão, para a televisão japonesa, e não cobrar para o Brasil. Então, assim, chegou uma época que existia esse... Não sei se foi sempre, provavelmente não foi sempre assim, mas durante essa época que ela tentou, foi isso. Aí, quando eu falei com ela, ela falou, pô, boa sorte. Não, porque ela falou assim, eu ainda usei da carta, tipo, mas eu sou irmão do Pedro Rizzo. Ele, eu adoro seu irmão. Nossa, adoro seu irmão. Então, olha só, gostei de você, que eu adoro seu irmão. Então, sei lá, de 2.000, eu vou fazer por 1.500. Alguma coisa desse tipo. Mas vou cobrar. Não lembro quais eram os valores, mas eram coisas desse tipo. E aí... Ela falou para mim, boa sorte, tenta aí. Cara, ia simplesmente... Aí a gente tentou e um dia o Roker me ligou e falou, não, pode vir entrevistar o papai. Falei, como assim pode vir? Ele pode vir entrevistar o papai. E a gente foi e a gente gravou, assim, irado. Sei lá. Foi na Serra isso ainda? Foi na Serra. Que maneiro. E foi a última entrevista do Hélio. Porque isso a gente gravou em novembro, acredito, e ele faleceu em janeiro.
A gente nem tinha editado o negócio, né? Que aí foi o maior desespero, porque assim, era material muito bruto, que tinha um cuidado para ser editado, e queriam colocar no ar na íntegra de qualquer jeito. Tal, então, foi uma guerra, e a gente lá na Europa, que a gente cobriu o europeu de jiu-jitsu, enfim. Mas isso explodiu muito, porque no final das contas a gente tinha ali a última entrevista da Hélio Gracie. Uau! Que é o fatídico dia em que estava chovendo, e aí eu que entrevisto, né? E aí eu faço assim no meu cabelo, boto uma piranha rosa desse tamanho. Por isso que eu perguntei aqui, entendeu? Eu sou meio traumatizada. Porque aí eu boto uma piranha rosa desse tamanho. E até hoje eu só consigo olhar a entrevista e ver minha piranha. Porque ficou ali? Não, totalmente. Você olha, tem uma piranha rosa gigantesca aqui, assim, entendeu? Maravilhoso. Muito Enfim. bom. Aí, nesse mesmo dia, Royce não dava entrevista, não vinha ao Brasil há não sei quantos anos, não dava entrevista não sei quantos anos. Aí um dia o Roker me liga, você quer entrevistar meu irmão? Ele tá vindo aqui pro final do ano. O Royler e tal, que legal. Ele, não, o Royce. Oi? Que irado, não, vem entrevistar. Aí fomos entrevistar o Royce. Pô, o Roker então foi não, nota Roker, 1000, né, brother? Love you, entendeu? Porra, o cara... E ainda falando de Gracie, aí eu tava numa negociação para fazer o Rickson. Muito tempo. E o Rickson também não falava, complicado na época, não sei o que, não. Até que um dia... Aí são as loucuras, entendeu? Da loucura da produção. E aí um dia eu tô em Ipanema, estacionei meu carro, quando eu olho pro lado tá o Rickson no meu carro. Eu saí do carro e fui falar com ele. Oi, sou eu que tô tentando fazer entrevista aqui. E aí a gente conseguiu entrevista com o Rickson. Então, assim... e nesse meio tempo todo, além dessas coisas pontuais que foram fazendo o programa... primeiro, assim, o programa... teve... o grande destaque no programa pro meio foi o dia que a gente foi entrevistar o Anderson Silva. Tá bom. Porque aí, nesse meio tempo, meio que foi driblando essa regra de não poder falar de MMA. Então, a gente começou a botar aos pouquinhos. E aí podia, sempre com muito cuidado. Então, assim, por exemplo... Um BJ Penn lambendo o sangue... Não ia rolar. Não rola, entendeu? Então, assim, a gente... Cara, toda a imagem era muito bem... Todo o programa era muito bem pensado. Justamente para isso. Para humanizar. Sim. Aí a gente fala, você quer disfarçar o esporte? Não, eu não quero disfarçar. Não quer gerar um impacto negativo. Exatamente. Imediato. Eu quero que as pessoas se acostumem, Doses gostem. homeopáticas. É isso. Que é o que o Countdown faz muito bem, né? Sim. Que a UFC sempre fez muito bem isso. Exatamente. Né? Então, assim, e ainda mais esse lado de humanizar, que é um lado, gente, brasileiro torce... É sentimental. É isso. É emoção. Né? Ou você todo. tem o futebol, ponto, e fora do futebol você vai ter... o brasileiro gosta de campeão. Sim, gosta de campeão, mas gosta de uma história boa. Isso. Se envolve com a história boa. Sim. Entendeu? Então, se você souber contar a história, o brasileiro se envolve. Então, mas aí tem uma particularidade, que a história que envolve o brasileiro é a história que se identifica com o brasileiro, uma história de superação. Sim. Então, mas o que você tem mais dentro da luta do que história de superação? Isso. É um manancial só disso. A galera vem do nada e de repente... Né? Ou, enfim, né? Sim. Mil exemplos. Ou o próprio Pedro, que resolve trocar a vida dele. Saiu do Leblon e foi para as rodas de capoeira e daqui a pouco o kickbox. Então, assim, você tem diversos exemplos, diversas pessoas que você consegue se identificar de diversos...